Olá, meus irmãos, estamos aqui no 7º dia da campanha de jejum e oração pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas por quem nós temos orado. Nessa campanha estamos com uma lista de pessoas, que a gente ora diariamente por elas, Diariamente a gente clama por essas vidas e cada pessoa que entrou nessa campanha está fazendo o mesmo, ou está com uma listazinha no papel, ou tem no coração uma lista de pessoas por quem estão orando e clamando. Então esse tempo é um tempo maravilhoso para a nossa vida e eu quero louvar a Deus por todos que têm nos acompanhado, por todos que têm feito esse jejum pelas almas perdidas. Eu creio que Jesus está voltando, Ele está às portas. E nós precisamos nos despertar para ganhar as almas para o Senhor, para preparar este mundo, essa geração, para a volta do Senhor Jesus. Agora, se Ele não voltar nesse tempo, mesmo assim as pessoas estão morrendo, as pessoas estão partindo dessa terra. E nós precisamos nos preocupar com elas. E quantas pessoas já ouviram a pregação, já ouviram o ensinamento, já frequentaram a igreja e nunca fizeram uma decisão com Jesus. Porque a conversão não é resultado de um argumento intelectual. A conversão é resultado de um toque especial do Espírito Santo, de uma revelação que Ele traz para o Espírito. A conversão é resultado de uma ação direta do Espírito Santo. E se assim é, nós estamos orando para que o Espírito do Senhor convença os pecadores do pecado, da justiça e juízo. E nesse tempo a gente tem liberado palavras devocionais para ajudar, para fortalecer os irmãos nesse período de oração e jejum. E hoje a palavra está em Isaías capítulo 58, quando Deus Ele vai corrigir a motivação pelo que o povo jejua. Então, do versículo 1, no capítulo 58 de Isaías, do versículo 1 ao versículo 6, é Deus falando do tipo de jejum que Ele não quer. E Deus corrige o povo porque o povo estava jejuando com a motivação de crescer. E Deus diz, olha, vocês estão jejuando para debates, vocês estão jejuando porque vocês querem sobrepor sobre as outras pessoas, querem crescer, querem subjugar as pessoas. Vocês jejuam, mas estão apontando o dedo sobre as pessoas, estão encarcerando as pessoas, estão ignorando o direito das viúvas, ignorando o direito dos necessitados. Daí Deus vai falar qual o tipo de jejum que Ele espera do seu povo. Aí o versículo 7 em diante diz assim, o versículo 6 em diante, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas,
Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então aqui Deus está falando, esse é o tipo de jejum que eu quero de vocês. E aí eu quero falar duas coisas em relação a esse texto. Primeiro, ser coerente com o jejum que nós estamos fazendo. Aqui Deus corrige o povo dizendo, vocês estão jejuando, estão lamentando, estão vestindo pano de saco e cinza, estão colocando cinza sobre a cabeça, estão lamentando, mas ao mesmo tempo que vocês estão jejuando e estão tentando mortificar a natureza, vocês estão oprimindo o pobre. Vocês estão ignorando o direito dos pobres, dos miseráveis, das viúvas. Vocês estão apontando o dedo sobre outras pessoas. Vocês estão dando as costas para o necessitado. Então, que jejum é este? Que vocês professam algo, mas com a vida, com o estilo de vida, vocês estão sendo totalmente incoerentes. Então, a primeira coisa que eu quero falar em relação a esse texto é justamente isso. Sermos coerentes com aquilo que nós estamos professando. Sermos coerentes com o jejum. Nós estamos orando para que Deus salve as almas. Estamos clamando para que Deus liberte os cativos e oprimidos. Estamos orando para que Deus realmente tire as pessoas do seu estado de miséria. Mas ao mesmo tempo, estamos apontando o dedo para as outras pessoas. Deus não entende isso. Deus não vai concordar e nem vai ser conivente com isto. Oramos para Deus perdoar os pecadores. Senhor, perdoa o pecado do povo. Perdoa o pecado dos pecadores, dos ímpios, daqueles que estão na sua vida de pecado. Ao mesmo tempo que nós estamos bloqueando o perdão sobre outras pessoas. Não pode. Não tem como. Não tem como a gente fluir se nós estamos praticando um estilo de vida completamente errado com aquilo que estamos orando. Senhor, perdoa o pecado de fulano, perdoa o pecado de Beltrano. Aí nós estamos negando o perdão para elas. Entendeu? Então Deus olha para nós e diz, puxa, como é que você pede perdão pelos outros, quer que eu perdoe os outros, mas você mesmo não perdoa? Queremos que Deus supra as necessidades dos necessitados, que Deus tire as pessoas da condição de miséria, mas aí vem o pedinte até nós, pede 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, pede um café, e nós estamos negando, ignorando. Então, nós não podemos falar daquilo que nós não vivemos. Não podemos dar às outras pessoas o que nós não temos, nem levá-las a um lugar onde nós não estamos indo. Se nós queremos que Deus salve as almas, se nós estamos realmente com a intenção de libertar os cativos e oprimidos, nós precisamos ter o mínimo de atitude em relação a isso. Jesus fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Clamar para que Deus venha com a sua justiça sobre a terra, quando nós somos injustos, é incoerente. Então, chegou um centurião até Jesus pedindo, Senhor, cura meu criado, está morrendo. E aí as pessoas que estavam ao redor disseram para o Senhor, Senhor, ele é digno de que o Senhor faça isso. Ele é muito bom para com os judeus. Ele construiu uma sinagoga para os judeus. Então, o estilo de vida daquele homem estava sendo coerente com o clamor que ele estava praticando ali. Ele estava demonstrando misericórdia pelo criado dele. Ele veio pedir pela cura do criado. Mas a vida dele também era coerente com isso. A prática dele fez os outros darem testemunho em favor dele. E Jesus disse, eu vou na sua casa. Aí é quando ele diz, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Cornélio, no capítulo 10 de Atos, a Bíblia diz que ele estava jejuando e orando. O anjo do Senhor entrou no seu quarto e disse para ele, Cornélio, Deus atentou para as suas orações, jejuns e para as suas esmolas. Vá até Pedro e chama ele, porque ele vai te falar a respeito das palavras dessa vida. O anjo vem e diz para Cornélio o motivo pelo que Deus o enviou.
Deus o enviou porque ele não apenas era um homem de oração, não apenas era um homem de jejum, mas ele praticava as esmolas. Ele supria a fome do necessitado. Quando alguém vinha nu para ele, ele dava o que vestir. Então, quando ele orava, Deus dizia: o teu coração é assim. Você não está sendo falso. Você não está liberando uma palavra diferente do que sente o teu coração. Isso é muito importante. Então Deus corrige o povo duramente, dizendo: olha, se vocês estão jejuando e não estão tendo resposta, é porque vocês estão falando de algo que vocês não vivem. Vocês clamam por algo que vocês não sentem. Então é importante que a gente avalie a própria vida e diga para Deus: Senhor, se eu estou clamando por isso e eu não estou vivendo isso, eu preciso viver. Por isso que o texto começa dizendo: clamai ou clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. E aí Deus vai falando, aí Deus vai proclamar para que o próprio povo se converta do seu mau caminho. Então, se eu estou jejuando pelas pessoas, se eu estou orando por outras pessoas, preciso garantir que eu estou, de fato, de verdade, vivendo aquilo pelo que estou clamando. Estou orando para Deus salvar as almas. Eu sou salvo? Estou orando para Deus libertar as pessoas de seus pecados. Eu sou liberto? Então, primeira coisa, se eu quero que Deus faça algo, eu preciso cooperar com Deus, como argumento no mundo espiritual, de que eu, de fato, de verdade, desejo o que estou buscando. Segunda coisa que eu quero falar em relação a esse texto é a intenção do jejum. O povo aqui estava clamando e jejuando, mas a intenção era para crescer, a intenção era para se inchar no orgulho e se assenhorear das outras pessoas e ignorar a necessidade dos necessitados. Então Deus também vai corrigir a intenção do jejum. E Deus diz que a intenção do jejum de vocês seja para libertar os encarcerados, seja para suprir a necessidade dos pobres. E glória a Deus por isso, porque o Senhor nos direcionou a fazer um jejum em prol dos necessitados, das almas perdidas, daqueles que estão necessitando de salvação. Então, que Deus possa de fato e de verdade escutar a nossa oração e receber o nosso jejum, porque estamos clamando em prol daqueles que estão sofrendo nas garras do inimigo. Agora, que de fato e de verdade, quando clamarmos pelas almas, Deus possa perceber que no nosso coração nós sentimos por elas. Então, quando você estiver clamando pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus amigos, coloque seu coração nisso. O autor aos Hebreus fala: ore pelos presos como se estivessem presos com eles. Precisamos sentir as misérias das pessoas. Quando clamamos: Senhor, salva as almas, que não seja apenas palavras fluindo da boca para fora, que Deus perceba que o nosso coração sente isso mesmo. Então eu quero te dar uma dica: quando estiver orando pelas almas, tente visualizar, porque se você está clamando pelas almas é porque você é salvo também. Então tente visualizar você na eternidade, na glória de Deus, desfrutando de tudo que Deus criou no céu, na Nova Jerusalém para você, ao mesmo tempo que os seus amigos, seus parentes estarão eternamente sofrendo no lago de fogo. Tente visualizar isso. Tente forçar a tua alma. Medite. Traz a sua alma para a realidade, para que quando você estiver orando pelas almas, o seu coração de fato esteja nessa oração.
capítulo 15 de Mateus, Jesus vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, esse texto de Isaías 58 é para nos alinhar nesse tempo de jejum e oração. Praticarmos na nossa vida diária um estilo de vida que seja coerente com o que estamos clamando e certificar que a intenção do nosso coração seja nobre de verdade. Porque se de repente você está clamando: Senhor, salva fulano, salva Beltrano, Deus pode olhar para dentro de você e dizer: mas você não quer que eu salve. Você não está querendo coisa nenhuma, você está falando só da boca para fora para cumprir um protocolo. Que isso não aconteça entre nós, que isso não aconteça conosco, que nós possamos colocar o nosso coração, derramar as nossas lágrimas e que possamos tocar o céu com um coração verdadeiro e com um clamor que seja coerente com aquilo que vivemos, com aquilo que sentimos. Em nome de Jesus, não se desanime, permaneça firme, vamos avançar. Estamos no 7º dia da campanha. Até dia 8 de novembro veremos proezas, veremos grandes coisas da parte de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.